Bem, a Nova Jerusalém, que vai descer do céu, onde nós reinaremos com Cristo, o esposo da igreja. Reinaremos para todo sempre. Vai descer uma cidade do céu, a Bíblia diz, a Nova Jerusalém, e ela vai descer lá em Jerusalém. A Nova Jerusalém vai descer em Nova Jerusalém, no território de Israel. E lá nós reinaremos sobre toda a terra com o esposo, com Cristo. Mas será realmente que é isso que está escrito? Na aula anterior nós vimos que tudo é espiritual, o reino é espiritual. O reino começou lá no Éden, você lembra? O reino começou no Éden, no Espírito. Gênesis 1, 26 e 27. Cristo, quando veio à terra, ele veio resgatar aquilo que se havia perdido. O que se havia perdido? O reino, a autoridade do homem, a conexão entre Deus e o homem. Pois bem, os homens daquela época não acreditaram em Jesus porque os judeus, até hoje, eles esperam que venha literalmente o Messias reinar sobre a terra. Eles não entenderam que era espiritual. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Então também o reino que Jesus resgatou, ele não vai resgatar, ele já resgatou, é espiritual, igual que do Éden. E na Nova Jerusalém? E o Apocalipse? Também, amados, é espiritual. A Bíblia ela é linear, de Gênesis até Apocalipse. Ela não muda, é linear. Começou espiritual, Cristo resgatou o reino que é espiritual e vai vir a Nova Jerusalém, é espiritual também, não vai descer uma cidade. Olha o que está escrito, pega a sua Bíblia, vamos ver essa revelação. Apocalipse 21, vai começar assim, o versículo 1. Vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe. Versículo 2. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como uma esposa para o seu marido. Olha o versículo 9, 21, 9. Veio a mim um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas pragas e disse-me: vem, eu te mostrarei a esposa do Cordeiro. Presta atenção, o anjo está dizendo: eu te mostrarei a esposa do Cordeiro. Ele me levou em espírito em um grande e alto monte. Vai guardando essas preciosas palavras aqui. Ele vai mostrar a esposa. Agora ele leva João em um alto monte. O alto monte, e mostrou-me a cidade santa, a nova Jerusalém, que desce da parte de Deus do céu. Espera aí. O anjo disse: vem, vou te mostrar a esposa. E João viu a santa cidade, a nova Jerusalém. A santa cidade. O que significa isso? Agora vamos entrar dentro desse contexto para ver que cidade que é essa. O anjo vai dizer assim, versículo 16: a cidade era quadrangular. Seu comprimento era igual à sua largura. O comprimento era igual à largura. Ele mediu a cidade com haste e ela media 12.000 estádios. 12.000 estádios de comprimento. A sua largura e a sua altura era igual. Pois bem, olha a informação aqui. A cidade santa, ela tem 12 estádios de altura e 12 estádios de comprimento, e o seu material é ouro puro, e a medida da altura e a largura é igual. Essa cidade que João está vendo. Agora, será que é uma cidade mesmo? Não pode ser, amado. Se você fazer o cálculo, 12.000 estádios, olha só, 12.000 estádios são 22.200 quilômetros. 12.000 estádios
representa isso, diz 2.200 quilômetros. Trazendo para o cálculo atual, 12.000 estádios representa 2.200 quilômetros. Quer dizer que o muro dessa cidade e a largura dessa cidade é de 2.200 quilômetros. Olha só para você ver, não é literal, não vai descer uma cidade assim. Primeiro, porque se essa cidade de 2.200 quilômetros de largura descer, já cobre pedaço da Europa, a Síria toda, Egito todo, toda a Cisjordânia, o mar Mediterrâneo, já não é mais Israel, é fora dos muros de Israel. Eu olhei busquei essa informação. Essa medida de 2.200 quilômetros é 170 vezes maior que o território de Israel. Jesus vai voltar no Monte das Olivas, lá no Monte das Oliveiras, lá no monte, é lá que ele vai voltar. E quando ele voltar, vai voltar com a igreja. Ele vai voltar em Jerusalém. Ele não vai voltar na Europa, ele não vai voltar no Egito, ele vai voltar em Jerusalém. Mas essas medidas aqui de 2.200 quilômetros já quebra essa verdade. E a Bíblia não se contradiz. Os anjos disseram para os apóstolos: da mesma forma que você está vendo Jesus subindo, ele vai voltar. No mesmo lugar e da mesma forma, ele vai descer. Então, nós temos que descartar já que não é literal. Não cabe em Jerusalém, em Israel, nem naquele território ali vizinho, uma cidade de 2.200 quilômetros. Se você voa a um voo internacional, se você já voou, você vai reparar que ali no painelzinho na frente do seu assento, vai falar a altura que o avião está. O avião internacional, um voo internacional, ele voa a 40 quilômetros da superfície da Terra. Então, quando você está num voo, você olha pela janela, você vê tudo como um grãozinho de areia, de arroz. Agora você imagina o muro da altura de 2.200 quilômetros. Se 40 quilômetros, que são os voos internacionais, você já vê tudo muito pequeno, imagina 2.200 de altura, 2.200 quilômetros de altura. Então nós precisamos ver esse livro de Apocalipse com os olhos mais simples, com os olhos da Bíblia. Bíblia interpreta Bíblia. Amém? Essa é uma regra da hermenêutica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então aqui não pode estar falando de uma cidade literal. E eu vou te mostrar isso na Bíblia, que não se trata de uma cidade literal. Qual é o material dessa Bíblia, dessa cidade? Qual é o material? Muros, ouro, pedras, 12.000 de altura. O que a Bíblia fala de 12? 12 são as 12 tribos de Israel. 12 são os 12 apóstolos. Olha para você ver, olha a informação aqui. 12 tribos, povo de Deus, 12 apóstolos. A igreja, os apóstolos representam a igreja. 12 tribos, povo de Deus, o povo judeu. 12 apóstolos, a igreja. Agora vai dizer que elas têm a mesma altura e o mesmo comprimento, elas são iguais. E qual é o material dela? Ouro. A informação que diz aqui dessa cidade é que essa cidade, elas são iguais, o muro e a largura é igual, o mesmo material. Quer dizer que o povo judeu e a igreja, os gentios, são iguais para Deus. E ambos são de ouro. Ouro fala de divindade, ouro fala de céu, ouro fala de santidade, coisa pura. Então, aos olhos de Deus, no final, no Apocalipse, no reino literal de Jesus na terra, os judeus serão iguais aos gentios. Os judeus não será mais importante. Os judeus não são um povo mais importante porque Jesus nasceu em Jerusalém. Não. Aqui está dizendo que eles são iguais perante os olhos de Deus e os dois são da mesma altura, têm o mesmo valor, e têm o mesmo material. Qual é o material? Ouro puro. Então é essa informação.
Agora, João está dizendo assim, ó, o anjo mostrou-me a esposa e eu vi a cidade. João ali está em espírito, mas ele ainda não tinha morrido, quer dizer que ele é a parte física, é o material, mas ele viu o espiritual. Essa cidade, quem é a esposa? Quem é a esposa de Cristo? A igreja. Quem está descendo como uma cidade, não uma cidade, como uma cidade, é a igreja. Aqui se está falando da segunda volta de Cristo. A primeira volta será rápido, como abrir e fechar os olhos, será como um laço e será um arrebatamento, e nós encontraremos com Cristo nas nuvens. Ele não vai descer à terra. Mas a segunda vinda de Cristo, sim, ele vai descer à terra junto com a igreja. Nós já estudamos isso no estudo anterior. Então, aqui essa cidade, amados, é a igreja. Essa é uma informação, não é nem revelação, é uma informação. Deus não habita em mãos feitas de templos, feitos de mãos de homens. Deus habita dentro do homem. Olha o que vai dizer 1 Pedro 2,4. Chegando a vós ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade. Olha, Pedro está dizendo que Jesus foi a pedra que foi rejeitada, mas eleita preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificadas como casa espiritual. Casa espiritual. Nós somos pedras vivas e Cristo, pedra angular. Olha o que vai dizer lá em Apocalipse 3. Abre sua Bíblia, Apocalipse 3, 12. Aqueles que vencer, farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, da nova Jerusalém, que desce do céu, procedente do meu Deus, e também o meu novo nome. Olha só o que Jesus está dizendo aqui, ó. Quem vencer, quem permanecer firme, será uma coluna e nunca mais sairá do templo do meu Deus. Agora você imagina, você vai se tornar uma coluna de ouro, vai estar ali, nunca mais vai sair dali, e em você vai ser escrito o nome de Deus e o nome de Jesus, e você vai estar ali, ó. Você viveu aqui nessa terra, você venceu para virar uma coluna de ouro, que nunca vai se mover do lugar. Ou, como diz 1 Pedro 2,5, você vai ser uma pedra no templo de Deus, e você nunca mais vai sair de lá, vai ser uma pedra de ouro. Outros vai ser uma pedrinha, alguns serão colunas. Você já imaginou isso? Você ser uma coluna ali e nunca mais sair de lá? Não, amado, não está dizendo isso. Coluna fala de posição, coluna fala de principal, você vai ser um dos principais. Uma pedra, você faz parte do todo, você é aquilo que Deus mora dentro. Pedra para edifício. Mateus 28, não se pode, quando Jesus está dizendo lá, olha, que toda a autoridade foi dada para ele no céu e na terra, essa autoridade são para essas colunas, essas autoridades são para essas pedras vivas que fazem o edifício de Deus. Então tudo isso que nós vemos no Apocalipse, a cidade de Deus, olha, essa cidade não vai necessitar de luz, porque o próprio Deus é a luz. E Jesus vai dizer isso lá em Mateus, que não se pode esconder uma cidade no alto do monte. Jesus vai dizer, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade em cima de um monte. Nós somos a luz. Mas que luz é essa? A luz de Cristo. A luz de Gênesis capítulo 1, versículo 3. Sou luz. Quando Deus fez aparecer ali a primeira vez a luz, manifestou a luz, sou luz. Essa luz que João fala, que é a luz que veio a todos os homens que vêm ao mundo, essa luz que é a luz verdadeira, que dá vida para os homens, essa luz que o salmista fala que é a luz de Deus que traz vida para ele, que traz vida para os homens. Na cidade santa não vai haver necessidade do sol nem da lua, porque o próprio Cristo e os próprios muros serão a luz da cidade.
Você está entendendo? Não se trata de literalismo, não se trata de uma cidade. Nós não seremos pedras, nós não seremos uma estátua ali, uma coluna para sempre, não, amados. Tudo é figura, representa. Apocalipse 5, o versículo, desde o versículo 6, 7, vai estar dizendo ali que João viu o cordeiro com 7 chifres e 7 olhos. Você já imaginou um cordeiro com 7 chifres? Você já imaginou um cordeiro com 7 olhos? Mas e se você começar a imaginar assim, peraí, 7 na Bíblia significa perfeição. 7 na Bíblia, o chifre na Bíblia significa poder. Então que não é mais fácil você entender, peraí, poder na Bíblia significa chifre, significa poder. 7 significa perfeição. Olhos significa ver. Não é mais fácil você imaginar assim, peraí. Então quer dizer que Apocalipse 5 está dizendo que o Cordeiro de Deus, ele tem 7 chifres e 7 olhos. Ele tem todo o poder. 7, perfeição. Ele tem o poder perfeito. Ele é onipotente. Ele é o todo-poderoso. Ele tem 7 olhos. 7 é perfeito. E olhos, perfeito. Então quer dizer, tudo ele vê, tudo ele sabe. Fala da onisciência e da onipresença de Deus. Deus tem todo o poder e Deus vê todas as coisas. Deus te viu, Deus está te vendo agora nesse momento. Quando você acabar de ver esse vídeo e sair da frente dessa tela, Deus te vê, Deus continua te vendo. Deus te vê de madrugada, Deus te vê alegre, Deus te vê com raiva, Deus te vê discutindo, Deus te vê no banho, Deus te vê dormindo, Deus te vê quando você está chorando. Deus te vê em todos os momentos. Por quê? Porque Ele tem 7 olhos e 7 chifres. Ele é o Todo-Poderoso e tudo Ele sabe. Está entendendo? A igreja é a mesma coisa. A nova Jerusalém, que vai descer do céu, ataviada como uma esposa para o seu marido, é você e eu, é a igreja. Não é uma cidade literal. Não é uma cidade. São pessoas. A igreja vai descer para reinar sobre a terra. 12 fala das tribos, 12 fala dos apóstolos. Eles são iguais, os judeus e os gentios serão iguais, de ouro, a mesma estatura, o mesmo comprimento. É isso que significa. Olha o que Hebreus 12, 22 vai dizer: mas chegaste ao monte Sião, a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, a Assembleia Universal e Igreja do Primogênito. Olha o que o escritor de Hebreus está dizendo. Que no Monte Sião, no Monte do Deus vivo, está a Jerusalém Celestial. Aí ele vai explicar: a Assembleia Universal, a Igreja do Primogênito. 1 Coríntios 3,9: a igreja é o edifício o qual Deus mora. 3,12: Jesus é a pedra angular e nós somos o edifício de Deus. Efésios 2,21: nele todo o edifício bem ajustado. Olha só, Paulo está dizendo que nós somos edifício bem ajustado, cresce. Para que cresce? Para templo santo no Senhor. Nós somos edifícios que estamos crescendo. Quando nós morrermos, quando chegar o cumprimento do Apocalipse, nós teremos essa altura de 12.000 estádios, coisa sobrenatural. Nós seremos grandes, mas muito grandes. Coisas que os nossos olhos não viram, nós seremos. Coisas que os nossos ouvidos não ouviram, nós seremos. Coisas que no nosso coração não chegou, nunca imaginou, nós seremos. Porque nós estamos crescendo, nós estamos bem ajustados para templo no Senhor. De momento você é uma pedra viva, mas vai chegar um tempo quando você será glorificado e você será grande no Senhor. E então aí nesse momento nós reinaremos sobre a terra. Apocalipse 11:15: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reina, olha, é presente, e ele reina pelos séculos dos séculos. Jesus, em Mateus 28, todo o poder me foi dado no céu e na terra, ide pregai o evangelho. Ele deu esse poder para nós. João 17:22: nós e Cristo somos um, nós estamos conectados, amados. Isso é maravilhoso. O que nos espera é muito maior do que você imagina. Não vai descer uma cidade
de ouro, muito melhor. Você é essa cidade. Você é esses muros gigantescos de ouro, de luz, de pedras preciosas. Somos nós, a igreja. Agora, presta atenção, tudo isso é espiritual. Éden espiritual, o reino de Cristo espiritual, a Nova Jerusalém é espiritual. O que significa isso? Que é hoje, amado. É hoje, é agora. Você é a igreja. Você tem a Cristo morando dentro de você, você tem o reino, você está conectado com Deus. Viva o reino, faz aquilo que Jesus fazia, faz aquilo que Adão fazia antes da queda. Reine, expulse os demônios, cure os enfermos. Por onde você passar, o reino de Deus passa. Toda autoridade está sobre você, todo domínio está sobre você. Você tem conexão com Deus. Deus não vai descer para falar no seu ouvido, Deus fala no seu espírito, amado. Você já está conectado com Deus. Você é essa cidade santa, poderosa, que um dia vai descer com Cristo e reinaremos sobre a terra para sempre. Você está entendendo? Não é só no Apocalipse, é hoje, porque é espiritual. E no espiritual, na eternidade, não existe passado e nem futuro. O tempo é o mesmo. A eternidade é um eterno presente. Então o que você vai desfrutar lá, você pode desfrutar hoje. Não seja como o irmão do filho pródigo, o irmão mais velho que não estava desfrutando porque não conhecia o pai. Sim, você tem poder, sim, você tem autoridade, sim, você está conectado com Deus, sim, você é de ouro, você é grande, você é autoridade, você é uma coluna ou você é uma pedra. Você é alguém importante, amado, no reino de Deus, e o diabo sabe disso. E o diabo não quer que você saiba disso, que você tem todo o poder, toda a autoridade. Este é o final, o nosso final, mas isso é tudo no espírito. Quer dizer que hoje eu tenho que exercer essa cidade que vai descer. Eu sou essa cidade, você é a cidade, a Nova Jerusalém que desce do céu. Somos nós, não é o futuro, somos nós, porque tudo isso é no espírito. Amém? Deus mora dentro de você. Você é essa cidade que vai descer do céu. Você é essa cidade. Todo o Apocalipse 1, capítulo 1, o primeiro verso do Apocalipse, revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é revelação? Tirar o véu. Tudo está escondido atrás de figuras. Cristo poderoso está escondido atrás de um cordeiro com 7 olhos e 7 chifres. A igreja poderosa, grande, de Deus, a esposa de Cristo, está escondido de trás de um véu chamado Nova Jerusalém. Mas o original, o perfeito, o tangível, o objeto real é a igreja, somos nós. O resto só é figura. E tudo é no espírito, amém? Tudo é espiritual. Leia Apocalipse com os olhos mais simples. Vendo a Bíblia, revela a Bíblia. Vê isso, começa a ver isso. A partir de agora, quando você lê o Apocalipse, começa lendo dessa forma: a Bíblia revela a Bíblia. O que significa isso? O que significa isso? E você vai ter a revelação. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima aula.